Abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Gente, começamos hoje um novo período, o período do Êxodo. Êxodo, isso mesmo, um período muito especial que nós vamos começar, né? Estou muito feliz, com certeza vai acrescentar muito aí a sua compreensão da Bíblia, presta bastante atenção, né? Egito e Êxodo é o nome do nosso período novo que a gente vai começar. Você vai ver que cada período tem uma cor, a thumb muda um pouquinho, né? Que é o card ali que apresenta cada vídeo, né? Hoje é o 27º episódio, começamos com o nascimento de Moisés, né? O período do Egito e do Êxodo, né? Muito legal, com uma cor diferente. Hoje nós vamos ler Êxodo 1 e 2. E leitura complementar vai ser o Levítico capítulo 1, vou tentar ler. Nós temos 3 leituras, Êxodo 1 e 2 que eu vou ler, Levítico 1, que eu ou leio ou deixo para vocês como leitura complementar, e o Salmo 44. Talvez eu leia o Levítico 1 e deixe o Salmo 44 como complementar, tá? Então esse é um período novo que nós estamos começando, é um período muito especial. Vou fazer um breve resumo aqui do período para você entender, tá? O que a gente vai viver. Olha, no começo do Êxodo, a gente vai entender que por 400 anos, né, se passaram desde José, que José morreu lá no Egito, né? O próximo faraó, depois do faraó amigo de José, morreu e não conhecia José, né? Não tinha uma experiência com José, uma aliança com José, viu que os israelitas cresciam muito e começou, né, a escravizá-los. Estava previsto lá, Abraão foi dito que eles viveriam no Egito um tempo como escravos, né? Tudo isso marcou muito o povo de Deus, mas foi também uma pedagogia, né, para dar-lhes uma identidade, mesmo ali, em meio àquela situação, eles eram um só povo, né? Claro, eles foram absorvidos pelos costumes dos egípcios, absorveram isso também, né? Um pouco de idolatria aconteceu, óbvio, também porque eles acabaram absorvendo o culto dos egípcios, mas como povo de Deus eles foram crescendo também. 400 anos de uma escravidão dura, né? Deus levantou Moisés, que foi separado por Deus, né? Preparado por Deus para ser o libertador, né? Muitas coisas aconteceram na vida de Moisés, a gente vai entender bem a vida de Moisés. Então, as figuras principais nesse tempo é Moisés, né? Arão, seu irmão, que era quem falava, também o faraó, né? Os líderes do povo. No final, nós vamos ver já Josué despontando, que vai ser o outro período, né, da conquista da terra prometida e dos juízes. Nós vemos uma grande oposição do faraó ali, a saída dos israelitas quando Moisés apareceu, as pragas do Egito, né? Tudo que tem um sentido muito forte mesmo. E depois de terem deixado o Egito, depois de muita luta, eles viveram um período no deserto, que foi um tempo profundo de formação daquele povo, porque eles tinham sim perdido um pouco da sua identidade no Egito nesse tempo, tinham se acostumado a serem escravos, eles tinham se acostumado também com os outros deuses, etc. Então Deus os levou para o deserto, como dizia o Papa, o deserto é a faculdade de Deus, né? Para formá-los, né? Ali lhes deu a lei, lhes deu ali formas específicas de adorar, de viver o culto. Deus foi ensinando como ele queria ser adorado. Deus foi conduzindo de manhã, de dia com uma nuvem, né? Conduzindo os israelitas ao longo do deserto, de noite com fogo que os guiava. Então a gente vai entrar nessa história linda, começando então já lendo sobre o nascimento de Moisés. Capítulo 1 e 2. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Aser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram um número de 70. José estava já no Egito, e morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país.
Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão, e amargurava-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos, e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e outra Fua, e disse-lhes: quando assistirdes às mulheres dos hebreus e as virdes sob o leito, se for um filho, matai-o, se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Por que, responderam elas ao faraó, as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras, e o povo continuou a multiplicar-se e a espalhar-se. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu essa ordem ao seu povo: todo menino que nascer, vós os atirareis ao Nilo, deixareis, porém, viver todas as meninas. Êxodo capítulo 2. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância, para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava, e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse-lhe a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o seu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: eu o salvei das águas. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o ocultou na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me, como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto ao poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar a água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de Raguel, seu pai, este disse-lhes: por que voltais hoje tão cedo?
Elas responderam: um egípcio nos protegeu contra alguns pastores, e além disso tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que o deixastes partir? Chamai-o para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho, que Moisés chamou de Gerson, porque disse ele: sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos, e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Veja bem, lemos aqui Êxodo 1 e 2, começando hoje o período do Êxodo, né? E do deserto ali, né? Olha, em primeiro lugar nós vemos que cruel essa atitude do faraó, né? Porque os judeus, o povo de Deus, né? Havia uma promessa que Deus os abençoaria em tudo. Então, onde eles estavam, eles cresciam, eles prosperavam, eles se multiplicavam. Então, o faraó ficou com medo e começou a oprimi-los. E chegou um ponto que nascia tanto judeu que ele começou a matar, né? Como nós lemos aqui. Mas a família de Moisés foi muito sábia, muito perspicaz, né? Existe um tipo de perspicácia que não é pecaminosa, que é saudável. Eles foram inteligentes, né? A gente tem que rezar e pedir a Deus, mas também ver as oportunidades e usar as oportunidades a nosso favor. Ser inteligentes, né? E o pai dele guardou até 3 meses em casa, mas depois não dava mais. Então, a mãe do menino preparou uma cesta e a irmã foi lá e jogou no rio. Aquela cesta com o menininho, perto de onde a filha do faraó se banhava. E a filha do faraó viu, se compadeceu do menininho, falou: vou pegar para mim. Moisés, Moshe, né, quer dizer, tirado das águas, e a irmã dele ali do lado na hora falou: olha, se você quiser, como quem não queria nada, como quem estava fazendo um favor para a filha do faraó, se você quiser, eu peço para uma mãe, mulher dos hebreus, dar comida para esse menino aí, amamentar, né? Ah, claro, sim, a filha do faraó respondeu: obrigado pela sua atenção, né? Você estava aqui vendo tudo, obrigado. Então deu Moisés à mãe, e a mãe ainda recebeu dinheiro para amamentar Moisés. Veja bem, a gente tem que, gente, pedir a Deus, mas não tem que esperar tudo cair do céu. Às vezes Deus não está te dando a bênção, mas Ele está te dando o caminho para a bênção. Ele está te dando a oportunidade para a bênção. Você está pedindo: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ter mais dinheiro. Ele está te dando o trabalho. Senhor, eu quero fazer uma experiência de morar em outro país. Ele te fez conhecer uma pessoa que mora lá, que pode te dar o caminho das pedras. Não espere vir tudo pronto. Entre nas portas que Deus abrir. Se esforce, seja inteligente também. E aí a mãe de Moisés educou, amamentou e acabou educando. Depois que ele passou dessa fase de criança, a filha do faraó o assumiu. Veja bem o desígnio de Deus. A filha do faraó o assumiu e o levou para o palácio, né? Então ele foi educado no costume dos egípcios, que era a cultura mais desenvolvida da época. Ele foi criado como livre, ele recebeu uma boa educação. Porque para libertar o povo da escravidão, tinha que ser alguém que não tinha uma alma de escravo, né? Porque tem aquele ditado, né, de um grande libertador lá dos escravos na África, eu não lembro qual país que era, se era Namíbia, que ele dizia assim: olha, eu libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos, ou seja, eles tinham se acostumado tanto com a escravidão que eles tinham uma alma de escravos, né? Então Moisés, que não tinha uma alma de escravos, né? Ele foi criado na liberdade, mas claro, aconteceram muitas coisas. Ele acabou num momento de cólera, né? Diz a tradição que Moisés era melancólico, e a cólera de quem tem o temperamento melancólico é temida, né? E ele, num momento de cólera, matou um egípcio e acabou tendo que fugir, porque o faraó queria matá-lo, e ele encontrou ali as filhas, né, do seu sogro, que às vezes é chamado de Jetro, outras vezes é chamado com outro nome que nós lemos aqui, Raguel, né? E ali fez um bom ato de caridade para cuidar daquelas meninas que estavam ali sendo abusadas, no sentido, não abusadas sexualmente, mas abusadas assim, não podiam pegar água para os seus rebanhos, porque os pastores estavam ali afugentando elas. E ele enfrentou os pastores, fez o bem para elas. Você vê, quando você faz o bem, portas se abrem. Quando você ajuda alguém, trata as pessoas bem, portas se abrem. Trata as pessoas bem, né? Ele as tratou bem. Então elas falaram dele pro pai, e o pai falou: não, manda vir para cá. E ele já começou a trabalhar com ele, e começou e recebeu uma das filhas como esposa, e reconstruiu a sua vida, né? Claro, tudo ali, em tudo Deus o estava preparando, né?
para aquilo que ele iria viver como libertador do povo que nós vamos ver daqui a pouco, não é? Então, a gente vê o percurso de Moisés, é muito interessante. A gente vê também que depois do tempo de escravidão, Deus ouviu o clamor daquele povo, né? E enviou um libertador. Deus ouve o seu clamor, o meu clamor também. Gente, nós vamos deixar de tarefinha o Salmo 44 para casa, para você ler em casa. E eu vou ler aqui Levítico, número 1. Levítico é o livro de leis, né, de Israel, bem interessante. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda da reunião. Fala, disse-lhe ele, aos israelitas. Dize-lhes, quando um de vós fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior ou menor que oferecereis. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito, e o oferecerá à entrada da tenda da reunião, para obter o favor do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor, para lhe servir de expiação. Matará o novilho diante do Senhor. Os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o derramarão ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião. Tirará a pele da vítima e esta será cortada em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão porão fogo no altar e empilharão a lenha sobre ele, dispondo em seguida, por cima da lenha, os pedaços e a cabeça e a gordura. Lavarão com águas as entranhas e as pernas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, oferecerá um macho sem defeito. Matará o animal ao lado norte do altar, diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, derramarão seu sangue em redor do altar. A vítima será, em seguida, cortada em pedaços com a cabeça e a gordura que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo do altar. As entranhas e as pernas serão lavadas com água, e em seguida o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando-o no altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for um holocausto tirado dentre as aves, oferecerá rolas ou pombinhos. O sacerdote porá a ave sobre o altar e lhe destroncará a cabeça e a queimará no altar, depois de haver espremido seu sangue contra a parede do altar. Tirará o papo com as pernas e os jogará perto do altar, para o oriente, no lugar onde se põem as cinzas. Abrirá em seguida a ave à altura das asas, sem as desprender, e a queimará no altar, em cima da lenha que está no fogo. Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Veja bem, o livro do Levítico é um livro mais adiantado, né? No Êxodo vai contar a história de Moisés e a história do povo saindo do Egito. Levítico já é quando o povo está caminhando com Deus no deserto e Deus vai lhe dando leis do culto, leis de como Deus queria ser. Deus aqui está ensinando como ele queria ser adorado. A gente tem que adorar a Deus do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Ele estava ensinando como ele gostaria de ser adorado, como seria o culto. E na época, as ofertas, os holocaustos eram animais queimados de suave odor que subiam ao Senhor, né? Que eles faziam às vezes, né, nossa vez, e eram expiados para perdoar os nossos pecados, para expiar as nossas culpas diante de Deus. Na plenitude dos tempos, nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, né, foi imolado, que é Jesus, e expiou as nossas culpas, de uma vez por todas. Por isso não se ofertam mais holocaustos, né, de animais. Mas Deus está ensinando detalhadamente como que tinha que ser o culto, como que tinha que ser a celebração, né? Isso é interessante a gente tocar nisso também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, digita aqui agora, nem que seja uma ou duas linhas, o que você entendeu, que ficou forte para você da reflexão de hoje. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia
Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.